David alobi molimo na ngai pambola nzambe kobosana te bolamu na ye ata moko bien aimé bosana nyonso me bolamu ya nzambe te yango nasengi bandeko na ngai ya Lusisila ya campus ya Kimwenza na ya Mangengenge tokota Motolokolanga na longwa paye na koma mwana nzambe. Nossas amigas das crianças. Vamos ser completo. E no ministério nós se completamos. E vou chegar aí. Mas se você ler bem a Bíblia, e verás também há um profeta pequeno dentro da Bíblia. Também ele colocaram abosana ndenge nini bolamu wana yesu na ngai mwasi ekomba lokolanga na bengami mama Nadia Mseo mama bikolo ebele mafinga batonga la mela milangi elo bakangi moloko mpona yo eza nini Saul tamalokola ngai mene ebonga alonga te bato bamona Saul ebonga tumba ya butu ebundela ngai ye na ya moi na ya quartier papa yo pesanga elonga ya avec tout le respect que je vous dois, tout les manœuvres de mon pays à vous mériter de le connaître. Gloire à Dieu. Lui, c'est un docteur, un homme de révélation, un homme de connaissance, de doctrine. Vraiment, c'est un docteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous en êtes monté en bas? Nous en essaie moto ya mbaye. Est-ce que c'est béni de la mbaye? Là j'invite l'homme de Dieu, le docteur Jérémy Kalela. Quand liberté la colombo comme makasi. Béni la colombo. On applaudit fort la Seigneur. Avec le respect comme on doit, si vous pouvez répéter avant que vous puissiez vous mettre. Com todo o respeito, vos pedir, vamos ainda ler as escrituras. Je vais essayer de décrire quelque chose pour partager avec vous ce matin. Nous prenons le livre d'Isaïe. Vamos pegar o livro de Isaías. Le chapitre 44, le verset 12. Capítulo 44, Le verset 12. o versículo 12. Celui qui a vu peut nous aider avec la lecture. Quem encontrou pode nos ajudar com a leitura. Isaïe 44, le verset 12. Isaïe chapitre 44, verset 12. Disons la parole du Seigneur. L'artisan fait rouler à coups de marteau. Façonne son idole avec la force de son bras, mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie et il ne boit pas d'eau. Les voilà. Ça, c'est quelle version? Jérusalem. On a des versions. Une seconde. Quem tem outra versão pode pegar?
Le forgeron fait une hache. Il travaillait avec le charbon et il a façonné à coups de marteau. Il a forgé d'un bras vigoureux, mais y a-t-il fait? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. La parole du Seigneur. Em reverência à palavra do Senhor, diz o seguinte: e o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e forma com martelo, e o lavra com a força do seu braço. E ele tem fome, e a força falta, e não bebe água, e não desfalece. Palavra do Senhor. Ok, merci. Podemos sentar? Merci encore Dieu pour cette énième opportunité Obrigado nessa oportunidade que Dieu vient encore nous accorder par rapport à sa souveraineté. que Deus nos acordou mais na soberania dele. Parce que je viens de mon travail, Eu acabei de fazer trabalho, je devais même me reposer durant 1 à 2 semaines. necessita repousar ou 2 semaines. Mais j'étais obligé de venir répondre à cette invitation d'honneur qui m'était confiée. Mas foi obrigado de responder nesse convite de honra. Merci à l'ordre des assises, la porte que nous aimons tellement, Obrigado, apóstolo, que nós amamos muito. qui m'a toujours aligné dans ces conférences. Ele sempre me coloca nesse tipo de conferência. Merci au directeur Patrick Lukoki. Obrigado no diretor Patrick Lukoki. Lui, c'est l'un des délégués des étudiants de notre université. Ele é dos delegados da nossa universidade. Un fort, un visionnaire qui sait travailler. Homem forte, visionário que sabe trabalhar. Merci, Dr. Fardin. Obrigado, Dr. Fatem. C'est l'un des fils que j'apprécie sa manière de travailler. É dos filhos também que eu gosto muito da maneira dele Il trabalhar. a déjà travaillé prêché dans les conférences. Ele já trabalhou, já pregou nas minhas conferências. J'ai déjà prêché chez lui dans une conférence sur le ministère du jardin. Todos para ter uma grande igreja. Il y a les chefs de 20, 50 et 100. Há chefes para dirigir 20 pessoas, há chefes para dirigir 50 e os outros para dirigir 100. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont choisis pour les chefs de 20, de 50 et des années. C'est Dieu. Não são eles que escolheram de ser chefes. C'est Dieu. E aquilo que o homem de Deus La pode croissance, ça fazer. dépend pas de tes stratégies humaines, O crescimento de Dieu lui-même. depende de Deus e Ele próprio. Tu peux être campagne gâtée, mais l'église est rotée. Pode ser um grande pregador, mas na igreja nada. Comme on l'a vu ça. Donc c'était une thérapeutique pour nous. Merci. Na verdade era tratamento. Obrigado. Ma famille t'a pu parler, je vous ai apprécié. Eu gostei muito da sua maneira de falar. Merci beaucoup aussi à toute l'église. Obrigado também a toda a igreja. Homme de Dieu, apôtre, pasteur, Homem de Deus, apóstolo, pastor. qui sont venus nous assister aussi. Vieram também para nos assistir. Obrigado, apóstolo Abraham Vulusi. Oui, c'est mon ami, c'est l'élève, c'est mon ami, c'est mon frère de Congo. É amigo para mim. É Grand amigo apôtre, un grand missionnaire. grande missionário. Il vit à cheval, Congo et Côte d'Ivoire. Mas ele vive entre dois países, Costa do Marfim e Congo. Mais pour le moment, il est bon plus en Côte d'Ivoire. Mas muito ele fica em Costa do Il est avec Marfim. moi pendant ces jours chez moi. Ele está comigo nesses dias. On est en train de faire avec ensemble. Num dos trabalhos que estamos a fazer juntos. Merci pour la patience. Obrigado pela sua Parce paciência. qu'on ne peut pas comprendre les choses ici, n'est pas patient. Muita gente, Elle m'a venu auprès de Jésus. é por isso uma pessoa veio a Jesus. Il dit Seigneur, Ele falou: qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Quem é o meu próximo? Tu sais que tu vois être ton prochain. Esse aqui você está vendo, esse é o Mais próximo. Jésus est allé très 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 loin. Mas Jesus foi muito distante. Il commence par parler sur les Samaritains Ele começou a falar primeiro nos samaritanos, qui étaient de Jérusalem. que era do Les Juifs à Jéricho. e no Il Jerico. a fait une tournée pour venir donner la réponse. Ele curva para dar a resposta. Mais l'homme Mas homem devait rester dans la patience deveria ficar na paciência pour attendre la réponse de Dieu. para ter a resposta de Deus. Sois patient aussi. Fica, ter a Ne paciência. sois pas pressé. Não ter a pressa. Enfin, écoutons la sagesse. Para ouvir também sabedoria. Les thèmes qui m'ont été donnés, O tema que me foi dado, les forgerons. Les forgerons. o ferreiro, Oui. Un thème tellement compliqué. é tema muito complicado. Si tu n'as pas la matière, tu peux fuir.
Se não tem matéria, pode fugir. Partir de là, j'ai commencé à bouger entre eux. Pode falar que aonde que vou começar, aonde que vou terminar. Il était compliqué. Tema que é muito complicado. Je sais qu'il savait pourquoi il m'a donné ce thème. E eu sei por que eles me deram esse tema. Les forgerons. Ferreiro. Je vais essayer de me balancer dans plusieurs langages. Vou tentar balancear em muita linguagem pour donner la vie aux hommes de Dieu. para dar a vida nos homens de Deus. Les forgerons. Ferreiro. Avant d'entrer en profondeur, Antes de entrar no fundo, je serai d'abord obligé d'acquitter des voies pédagogiques. vou tentar ainda sair no esse aqui numa maneira pedagógica. D'abord de donner la définition de ce qui concerne les forgerons. Vou dar a definição do que é ferreiro. Un forgeron, O ferreiro il est une personne é uma pessoa qui travaille que trabalha, sur les médailles. ele trabalha nos ferros. Oui, en les passant par les chaux, Ele, les ferrons, la chaudière, ele passa no fogo pour fabriquer un objet. para formar uma coisa. Je pense que nous tous allons passer par l'école. Nós todos, eu acredito que passamos na escola. Donc, si on les ramène dans la science séculaire, Se levar aquilo nesse, la science c'est mon oui. se levar na ciência do mundo, Parce que nous avons la science des saints et la science de ce monde. temos a ciência dos santos e temos ciência do Nous mundo. pouvons les classer dans la métallurgie. Podemos nos meter na metalurgia. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, la métallurgie de la Bible existe. A metalurgia na Bíblia também existe. La Bible est le berceau de toutes les sciences. A Bíblia é o berço de todas as La ciências. botanique est dans la Bible. Botânico está na Bíblia. L'anatomie est dans la Bible. A anatomia está na Bíblia. La zoologie est dans la Bible. Zoologia também está na Bíblia. La géographie est dans la Bible. A geografia também está na Bíblia. Tout est dans la Bible. Tudo está na La Bíblia. géologie est dans la Bible. A geomologia também está na Bíblia. Pour la géologie, l'étude des polaires, O estudo de saber. des corps polaires. Les polaires Estudo de cor est dans la Bible. também está na Bíblia. Donc, les forgerons, O ferreiro il est une personne qui donne la forme é uma pessoa que dá a forma à un métal num ferro, à l'aide ter ajuda d'une forge. de fazer a forma. Il travaille la matière. Ele trabalha a matéria, Après l'avoir chauffé par les faits, depois de meter na brasa, il travaille l'instrument vai trabalhar o instrumento pour donner la forme. para dar a forma. Mais chez les Grecs, Mas nos gregos, le terme forgeron a palavra ferreiro est chaliteus. é chetius. Chaliteus, Chateius. qui veut dire Quer dizer donner une forme, dar a forma oui, à un métal, num ferro, oui, à travers num caminho un métal num ferro ou un objet. ou outro objeto. Mais ce que moi j'ai dit, Mas o que eu c'est sei, que on a en Amérique, o que eu gosto muito, c'est dans son sens hébraïque. no sentido hebraico, Dans l'hébreu biblique, o hebreu diz, l'hébreu biblique, o hebreu bíblico diz, le terme forgeron a palavra forgeron signifie marteler, quer dizer martelar aiguiser. e fiar, Oui, aiguiser, c'est ça. Aiguiser ou affiler une épée. ou afiar espada. Donc, forger, c'est quoi? O que é o ferreiro? Aiguiser quelque chose. É fiar uma coisa, C'est le rendre le plus tranchant, le plus puissant. ele fazer tornar muito fácil para cortar. Donc, dans l'histoire de la Bible, Na história da Bíblia, le Dieu de l'éternité, le Dieu de la Bible, Deus da Bíblia, est d'abord le premier forgeron. ele é o primeiro ferreiro. Oui, dans l'histoire de la Bible, Na história da Bíblia, Dieu lui-même Deus é ele próprio, est le premier forgeron. é o primeiro ferreiro. Parce que Dieu Porque Deus, travaille ele trabalha comme étant le forgeron como ferreiro afin de donner la forme. para dar a forma. Mais ça très bien. Mas sabe, Dans la généalogie humaine, na genealogia le humana, premier forgeron, o primeiro ferreiro c'était Tubal, era Tubal, de la descendance de Caïn. na descendência do C'est lui qui Caim. a commencé à travailler sur les vêtements. Ele que começou a trabalhar sobre os metais. Pourquoi maintenant? Por quê? Pourquoi? Porque Quand on dit le forgeron, o ferreiro, le Dieu de la Bible, o Deus da Bíblia, pour donner la forme à quelque chose, para dar forma numa coisa, il faut que premièrement d'abord
E isso necessita primeiro. Les choses doivent passer par les feux. Uma coisa deve passar no fogo, brasa. Pour que l'eau soit formée. Para essa coisa ter forma. Mais elle soit formée. Para metal ter a forma. Premièrement d'abord. Primeiramente. Il faut que la chose passe par les feux. Isso deve passar na brasa. C'est après ça va passer par les feux. Depois que vai passar no ferro. L'instrument. O instrumento. Aura la forme. Ou a forma. Ou sera aiguisé. Vai ser afiado. La première des choses. A primeira coisa. Sur le plan du ministère. No plano do ministério. L'homme de Dieu. Homem de Deus. Le ministre de la parole. Ministro da palavra. Il est tout un instrument. Ele é instrumento. Pourquoi je dis ça? Por que tu dizer isso? Quand Dieu appelle Paul. Quando Deus está a chamar Paulo. Dieu dira ceci. Ele vai falar assim. L'homme à qui vous voyez. Essa pessoa que você está c'est un instrument. É instrumento. Qui annoncera la bonne nouvelle. Vai anunciar a boa nova. Aux nations païennes. Nas nações impías. Donc Dieu. Deus. Comme le Père. Como Pai. Il appelle Pierre comme les forgerons. Comme l'instrument. Ele está chamando Paulo como instrumento. Mais Pierre comme étant l'instrument. Mas como instrumento. Dieu doit d'abord le préparer d'abord. Deus deve lhe preparar primeiro. Pour pourquoi? Porque tu ne peux pas servir que Dieu. Não pode servir Deus. Si premièrement d'abord. Se na primeira. Tu ne passes pas aux mains du forgeron. Não passar no mão do ferreiro. Qui est le forgeron? Quem é o ferreiro? C'est Dieu lui-même. É Deus ele. Donc Dieu comme le forgeron. Deus como ferreiro. Il devient un formateur. Ele dá formação. Oui. Donc il devient tout un formateur. Ele dá formação. C'est comme l'instrument. Ele como le ministre. O ministro como instrumento. Un métal. Como metal. Il faut premièrement d'abord. Necessita le forgeron comme Dieu. O ferreiro como Deus. Doit te préparer. Deve lhe preparar. Doit te former d'abord. Deve te preformar. Mais il y a des gens aujourd'hui. Mas há pessoas qui sont dans l'église sans Dieu. Estão na igreja sem Deus. Mais ils se sont échappés. Mas eles fugiram. Ils se sont échappés. Eles se escaparam. Au mains du forgeron. Na mão do ferreiro. Ils n'ont pas passé par la formation. Eles não passaram na formação. Ils n'ont jamais été aiguisés. Não foram afiados. Et une personne qui n'est pas aiguisée. Uma pessoa que não foi afiada. Une personne qui n'est pas formée. Uma pessoa que não foi formada. Cela des dégâts dans les sacerdoces. Ele vai fazer muitos danos sacerdotes. La plupart des dégâts que nous voyons aujourd'hui. Muitos danos que estamos a ver hoje. La plupart des dégâts que nous voyons aujourd'hui. Muitos danos que estamos a ver hoje. Parce que beaucoup de hommes. Porque muita gente. Sont devenus les instruments. Eles se tornam instrumentos. Sans passer d'abord. Sem passar. Par les mains du forgeron. Através mão do ferreiro. Dieu comme le forgeron. Deus como ferreiro. Il donne d'abord la forme à l'outil. Ele dá forma na instrumento. Oui, avant d'être utilisé. Antes de ser utilizado. Dieu comme le forgeron. Deus como Il ferreiro. veut d'abord les récupérer d'abord. Ele vai te recuperar. De passer par les faits. Te mete Et na puis brasa. te préparer encore Ele davantage. vai te preparar muito. Et là, je veux dire que pour Quer dizer que l'exercice ministériel. o instrumento ministerial. L'exercice du ministère. O trabalho de ministro. Exige d'abord. Deve necessitar. Le temps d'aiguisement. O tempo de se afiar. Oui, le temps d'aiguisement c'est quoi? O tempo de se afiar. C'est le temps où Dieu prend l'homme. É o tempo que Deus pega homem. Il choisit l'homme. Ele vai escolher homem. Avant de la guerre dans les services. Antes de lhe mandar no trabalho. Il doit d'abord le préparer d'abord. Ele vai lhe preparar primeiro. Et comme homme de Dieu. Escuta o homem de Deus. Là, je vois l'histoire de Saül. Aqui tu vai ver a história do Saul. Dans cette histoire, Nessa história, nous connaissons ce qui s'était passé. nós todos sabemos o que aconteceu. Dans le champ de bataille, No campo de batalha, Goliath était présent. Golias Il a commencé à lancer un défi. ele começou a desafiar. Qui est capable Quem é capaz de sortir de sair contre moi, contra mim, me battre? lutar? Dans le camp d'Israël, No campo de il Israel, n'y avait aucun homme qui était capable. não havia pessoa. Malgré la présence Embora que a presença de Saül, de Saul ainsi que les trois frères de David, e os três irmãos de Davi, Eliab, Eliab, Shama Shammah et Abinadab, e Abinadab, personne n'était capable. ninguém era capaz. Et maintenant, David, E então Davi, son père l'envoie maintenant dans la forêt, o pai dele l'envoie dans les champs de bataille. ele envia no campo de Pour batalha voir les tels et ses frères. para ver como que estão os irmãos. Mais il leur dit ceci, E falou assim, quand tu Eliab, partiras, quando você irá, prends le pain, sois pas, pega pão, mais là, prends de mon avion. leva para os teus irmãos. Parce que David, Porque Davi, Yambo Abunda, antes de lutar, premièrement d'abord, primeiramente, allez bon en map. ele teve
avec le Père. Ele vira com o panjo Pour dire quoi? para dizer que La parole, a palavra, l'enseignement o ensinamento doit précéder la délivrance. deve vir primeiro a libertação. Quand ça compte des visions, quand délivrance, A igreja só que fala da quand ça compte, só contra as igrejas que falam da libertação. Não prega quand délivrance, libertação, on libertação. connaîtra la vérité. Vamos saber a Et la verdade. vérité nous affranchira. A verdade vai nos Donc, si on libertar. parlait de la délivrance, Antes de falar da la libertação, délivrance est de la parole. e a libertação está na palavra. Oui. Sim, Donc, sans parole, sem palavra il n'y a pas de miracle. não há milagre. Sans parole, il n'y a pas de délivrance. Não há libertação. Et maintenant, E agora, il est capté les champs de bataille. ele chega no campo de batalha. À côté, Goliath, au final. Ele encontra Golias a ofender. Il dit, moi, je vais avancer. Eu vou avançar. Il dit, moi, je vais avancer. Abineri va avancer. Eu vou avançar. Saoul Saúl a pris ses vêtements, tira a roupa dele. appelle David. Ele dá no Davi. A dit, marche, marche, marche. E Davi está andando. Tiro, à côté. Ele está pensando. Avec ses vêtements, Com essa roupa, je serai incapable. você é capaz. Il regarde bien. Ele escuta bem. Dans le ministère, No ministério, ne copie pas l'autre. não pode copiar alguém. On ne combat pas Goliath avec les vêtements d'autrui. Pode lutar com Golias com a roupa de outra pessoa. Reste dans ta spécialité. Sua especialidade. Garde ton identité, frère. Sua Quand identidade. tu parles de mots de copier-coller, Não pode meter cópia, coloca isso. tu as la maquette d'enseignement. Pode ensinar. Il y a la maquette d'enseignement. Você é forte nos ensinamentos. Pourquoi tu as proposé de boudin? Quer entrar nas profecias de mentira também que você não Tu sabe. regardes bien. Escuta bem. Ensuite, il n'a pas pesé. Ele tira equipamento. Donc, comment on savait que vous avez Como era naquele dia. Nazali como Mokolango. Tipo que eu estava naquele dia. Para expliquer Nango. Me explicaram aqui. Pourquoi Saoul Por que Saúl a seulement fait ça pour David? vai tirar o equipamento dele da Quand E essas coisas que c'est acontecem. la loi de la remise et reprise. Isso acontece na lei de tomar a pasta. Oh là là. Remise et reprise. Revista de precisa tomar a pasta. Ok, on a très bien, merci. Pourquoi? Pourquoi? Por quê? Le père Jacob, O pai Jacó, avant de mourir, antes de morrer, il a partagé ele dividiu la bénédiction. a bênção. C'est qu'a dit l'homme de Dieu. E aquilo que falou o homem de Deus. Avant de mourir, Ruben, Ele abençoou o Rubem, là où était Joseph, aonde estava José. il était patient aussi. Ele estava também paciente. Il attendait son tour. Ele estava esperando a vez dele. Il n'a pas bousculé. Ele não precipitou. Oui. Dans le ministère, No ministério, on doit partir pour la Zambie. a pessoa que está subindo, você deve também virar. Ah, tu vas qui c'est qui c'est Aquele que subir deve ser feitiço, não é feitiço. Si c'est Joseph, Se você é José, attends ton temps aussi. espera o seu tempo. Pendant qu'on bénit Ruben, Começa a abençoar o oh Rubem. là là là, pendant qu'on bénit Ruben, Tá, quando estavam abençoando Rubem, Simeon viendra, o Simeão também Levi viendra, o Levi também Judas viendra, Judá Zabulon viendra, também, ton tour viendra aussi. seus vez também virá. Il va raconter mon lycée de mon de mon assez cassé. Estava aquele ali que está subindo, talvez pegou. Não, Le père, o pai, après le sacerdoce, ele pegou o sacerdote, après si dans la lèvre, ele deu no Levi. à suivre la beauté, Ele pega o reino, après dans Judas. deu no Judá. Pour ça la roi, Para ser o rei, pour m'en Judas. deu no Judá. Mais dans Saoul, Mas no tempo de Saúl, le roi se met à mort. e o irmão pegou aquilo. Il était pas un roi, il était un benjamin. Ele não era o de Judá, mas era o Le Benjamim. royaume avait quitté Judas O Renato saiu no Judá et parti vers un autre peuple. para ir cair no outro povo. Mais quand David arrive, Quando Davi, le royaume était pas doit être retourné. o Renato que foi lá voltou. Vous comprenez? C'est ça, Não non? estamos entendendo. É isso. Sur le plan prophétique, Na maneira profética, Israël avait le royaume. Israel tinha o Renato, Mais aujourd'hui, mas le hoje royaume les a quittés o Renato eles et chez nous les nations. nós as nações. Mais après l'achèvement de l'église, E depois do le royaume est Renato, retourné là. o Renato vai Que voltar. Dieu que Dieu te bénisse. Que Deus te Je abençoe. déclare ce matin, Estou declarando dans hoje, cette conférence, nessa ma conferência, campagne qui était construite en cadre ministère. e essas coisas vai que volta no seu ministério. Bateau batenaba kusonga. As pessoas que foram vão voltar. Tongo kende kusonga. E o que foi vai voltar. Balagalo kusonga. As relações vão voltar. On a un Dieu de la loi de remise et de prise. Temos Deus de tomar a pasta. David avance, il avance. Davi avançar, Il va où? ele vai onde? Il va dans un torrent. Ele vai num caverna. Oui, dans ce torrent-là, Naquele caverna, il
il tira 5 pierres. Ele vai pegar os 5 Moi, j'étais là présent. Eu estava lá presente. Parce que dans ce torrent-là, Naquele caverna il y avait plusieurs pierres. havia muitas pedras. Pas seulement 5. Não somente 5. Mais plus. Mas Mais quand il a commencé à choisir, ele começou a escolher 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Ils sont où? Ele saiu aonde? Dans le torrent. Vai sair no On caverna. le torrent. Do caverno. Non, non. Os torrents, Marie. Os torrentes. C'est l'éternité. É eternidade. Parce que dans Ézéchiel 47, No Ezequiel, on voit un torrent qui sortait des sanctuaires. estamos a ver o torrente voltar. Donc les 5 pierres Os 5 pedras sont les 5 grâces du ministère e os 5 graças do ministério. que Dieu nous a choisis E ele nos escolheu depuis l'éternité. desde a eternidade. Je m'entends bien, un moment. Acompanhe bem, vou chegar lá. Dans la répétition des choses, Na repetição das coisas, je prends ce torrent comme Jacob. estou pegar esse torrente como Jacó. Jacob aux Agamais, O Jacó é água. avec nous appelons la vocation. É isso que estamos a falar de chamada. Oui, vocare. On est à la terre, vocare. Vocare. Appelé par la voix. Chamada. En grec, ça veut dire ecclésis. En Quer grec, dizer no grego eclesis. choisir, Escolher. élire, Escolher disposer. Disposer. e disponibilizar. Merci. Donc les 5 pierres, Os 5 pedras. comme étant des 5 grâces du ministère. Como 5 graças do ministério. Mais David, Mas Davi, comme Dieu, como le corps ensemble, Deus, il ne peut pas lancer la pierre dans la bataille. não pode lançar pedra na batalha. Ministère d'Akabitumba. Ministério é combate. Si Dieu t'appelle au ministère, Se Deus está te chamando no ministério, à cause de l'Akabitumba. Ele vai te meter no combate. Mais bien donc, Sim. aussi maman Noël. Ele pegou as pedras Il y a un envoyé dans la bataille. antes de ir na batalha. Le critère de ceci, Ele fala assim, lui comme les forgerons, ele como ferreiro, a que coller la mot d'abord. ele vai primeiro enfiar aquilo. Ah, filha. Donc, polir en haut. Quando ele enfiou aquilo, A CPC en haut. ele enfiou, Et se forme tomou forma. à l'instant de la Depois que ele lançou no trabalho. Il y a des gens aujourd'hui Há pessoas qui hoje sont sortis précipitamment que saíram com pressa dans les ministères aujourd'hui. no ministério hoje, Sans passer par la formation. sem passar na formação, Sans être préparé. sem Sans être formé. sem ser Sans être préparé. sem ser preparado. Un ministre sans préparation, Ministro sem preparação il va échouer. vai derrotar. Quel que soit les dégâts de ton homme, tu échoueras. Pode ter a onça, mas vai derrotar. C'est pourquoi É por isso, l'homme qui est formé, o homem que tem a formação, il détient des informations. e ele vai tirar da desinformação. Il détient des informations Tem as informações que toi tu n'as pas fait. que você não tem. C'est pourquoi É por isso, Jésus, comme était le forgeron, o Jesus como ferreiro, il appelle les disciples. ele vai chamar os Il discípulos. fait et suis-moi. Ele vai dizer, venha e segue. Ça va bien. Habitez que je vous fais pécher, non? Ele não diz que vou vos fazer. Habitez que la salle divine, non? Ele não está dizendo que vos fez os pescadores, Mais je vous ferai. mas está dizendo que vou vos fazer. Ferai, c'est le petit. Vou fazer. É o futuro. Donc, Boya, Venha, n'a pas commis ça la mino. vou vos tornar. Entre viens, E entre venha, et je vous ferai. eu vos farei. Il y a un temps de silence. Tem lá silêncio. Il y a un temps de silence. Tem tempo de silêncio. Oui, le temps de Tempo silence, de silêncio c'est le temps où les forgerons é o tempo o ferreiro travaillent trabalha. sur les reins, Ele trabalha no ferro. sur les fers, Ele trabalha no sur ferro. l'instrument, Ele trabalha no pour nous instrumento donner la forme. para dar a forma. Amen. Merci. Donc, la formation, A formação c'est le temps où le fils é o tempo que o filho regarde comme le père travaille. ele está vendo como o pai está trabalhando. Dieu prend Moïse, Deus está pegando Moisés, il le ramène de la montagne. ele vai lhe levar na montanha. Et de la montagne, Na montanha. Dieu commence à écrire sur les tables. E ele começa a escrever, Deus começa a escrever na pedra. Deus, Et le premier écrivain. ele está escrevendo. Non, Dieu Deus, est le premier écrivain. ele o primeiro
A pessoa que escreveu. Oui, escritor. Escritor. Nous aussi les ministres. Nós também, os ministros. Nous sommes aussi les écrivains. Somos as pessoas que escrevem. Donc comme Akawan. Aonde que escrevemos? Emitemos pandemie. Escrevemos nos corações do Tiens, Deus. pour créer. Quando você está pregando, Nous comme la mitema. você está escrevendo. Il me le quoi beauté. Você também como C'est pregador la peu une lettre. deve fazer a Kodaka vous pouvez pas battre. Não pode ser só Yo mon copain. você também. C'est la même mon candidat. Pode ser também a letra. Temo zo tambola. Quando está andando. Temo zo loba. Quando está falando. Temo zo lata. Quando você está Temo falando. zo mona yo. Todo mundo está Bavera vendo. encore kata yo. Tem que ver. Dans la Bible. Na Bíblia. Un jour j'ai vu une lettre à terre marcher. Dia eu vi a letra andar. La carte de tambola. Eu vi a carta andar. Qui est cette lettre? Quem é essa carta? C'était Élisée. Era Eliseu. Oui. Sim. La femme de Sinem dira. Moi c'est un cinéma. Est-ce que A viúva do tsunami. c'est le homme qui passe chaque jour chez nous. Essa pessoa que está passando todo dia. Il est un seul homme de Dieu. Ele é uma pessoa diferente. Un seul homme de Dieu. É santo homem de Moi Deus. c'est Atangui. Moi c'est Atangui. Ah, t'as vu. Moi c'est Atangui. A pessoa leu. Moi c'est Amoulé. Atangui. Ele leu. Et pendant qu'il écrivait, E quando estava escrevendo, il a travaillé, il a peine, il a écrit, il a fini. ele trabalhou, escreveu. Il y a Moïse. Ele fala, Quand c'était des tables, pega essas il est assis dans la montagne. leva, Il est resté au bas de la montagne. desce. À cause du peuple, à haut de répondre. Ele encontra o povo, estava adorando. Moïse a suivi qui n'a qu'un dard. Ele ficou nervoso. Pour qu'il y ait un belé. Ele partiu. Dans le mot, Quando partiu, Dieu dira à Moïse, Deus vai falar a Moisés. encore d'autres pierres. Tem mais, Só lá na Moisés. pega mais outras pedras. Matin na mão na bomba. Vai na montanha. Cahier yango. Você vai organizar aquilo Comme j'avais payé les premières pierres. da maneira que eu organizei as primeiras pedras. Tu vois? Sim. Ce que Moïse a mon a gâté. Se Moisés não viu N'est-ce pas kayaga? como Deus estava organizado, Anga sa difficulté on ça ça. ele teria dificuldade de fazer Les isso. gens ont des difficultés aujourd'hui pourquoi? A pessoa que tem dificuldade por quê? Ayo gâté. Porque não ouviu, À mon avis. não viu também. Il a échappé au meilleur forgeron. E a pessoa que não escaparam, escaparam da mão de Il n'a jamais été formé. nunca foi formado. Donc l'état de la formation, O tempo da formação c'est le temps où Dieu comme des forgerons é o tempo que Deus, como ferreiro, te prépare. ele está te preparando. Les ministres aussi. O ministro Oui, também il y a un forgeron aussi. deve ter também formado. Un forgeron. O ferreiro Pour passer le temps en sein de l'église. Soit temps. deve tomar tempo Il y a un peu de moments là. e formar a igreja. Yo c'est nagade. Você não ensina, Yo formagade. nunca dá formação. L'église, la constante de l'église O crescimento da igreja ne dépend pas de la prédication. não está dependendo da pregação. La prédication ne fait que quoi que l'église. A pregação nunca fez crescer a igreja. Oui. Sim. Mais l'enseignement, Ensinamento. écoute avec l'église. Isso que faz e faz sentar o trabalho. Quando bota prédication na prédication. Mas você tem que começar só pregação. Yambata, kamata, yamba, kamata. Toma, recebe, toma, recebe. Prends le temps. Toma teu tempo. Prends le temps comme lui. Prends le temps comme un forgeron. Toma o tempo como ferreiro À former les peuples, à former l'église. para formar a igreja. Un peuple qui est enseigné Povo que tem ensinamento, sera meilleur. eles serão melhor. Une église avec 100 membres Uma igreja com 100 membros non enseignante, que não tem ensinamento, après 5 ans, depois de 5 anos, ça disparaîtra. vai desaparecer. Une église Mas uma igreja avec 5 membres, com 5 membros formée, preparada, enseignée, ensinada, après 5 ans, depois de 5 sera anos, une grande église. vai ser uma grande igreja. Qui est le forgeron? Quem é o C'est ferreiro? le ministre de la parole É o ministro da qui palavra. doit préparer les peuples, Ele deve preparar o qui doit povo. former les peuples. Ele deve formar o povo. Maintenant, comment tu peux enseigner Como que você vai ensinar si tu ne connais rien? se você não sabe nada?
escrituras, il explique le marteau et le fer comme la parole. ele está a explicar o martelo e o ferro como a palavra. Jérémie dit ceci. O Jeremias está Ma dizendo: parole minha palavra n'est pas comme un marteau não é como um martelo qui brise les rocs. que está partindo N'est de pas ferro, comme un fer. mas não é como ferro. Donc, dans l'encyclopédie Saint-Esprit, No dicionário do Santo Espírito, le marteau o martelo égale le fer. quer dizer o ferro. Quer dizer brasa. Não me quer dizer ensemble. No pensamento de Deus, Marteau martelo égale moto. quer dizer brasa. Moto Brasa égale marteau. quer dizer martelo. Donc, les forgerons, O ferreiro il ne peut pas travailler não pode s'il trabalhar, n'a pas d'enseignement, frère. não tem ensinamento. Comment tu peux enseigner? Como que você pode Comment tu peux ensinar? former? Como pode dar formação? S'il n'est pas enseigné d'abord, Se frère. você próprio não tem a formação. C'est pourquoi É por isso, un ministre de Dieu ministro de Deus doit être ignié deve ser nuvem qui porte de l'eau. que está dando água. Nous sommes exaltés. Se não tem água, La guerre kauka. lava vai secar. Tu comprends très bien. Escuta bem. Mais Dieu aussi comme les forgerons, Deus também como ferreiro, quand il fait avec les fers et les marteaux, quando ele está trabalhando com fogo, brasa e c'est martelo, pour tailler, é por organizar former, e formar, préparer aussi. preparar também. Je pense aussi les faits comme la souffrance. Eu estou pegar também ferro como Je sofrimento. pense les faits comme étant les épreuves. Estou pegar também fogo como provas. Dans le ministère, O ministério il n'y a pas la gloire. não tem glória Si Dieu comme les forgerons, se o Deus como ferreiro, premièrement d'abord, primeiramente, à l'exécution de mon côté. não te fez passar na brasa. Autant forgeron à ça comme ça, Quando o ferreiro está trabalhando, à son ali peine d'abord. ele pega ferro, À ce moment dans moto, mete na brasa pour elle marque. para se enfraquecer, Pour à sa forme, il y a ma lampe. para ter a boa Il doit forma passer par le fait. e deve passar. Un Père 4 dit, Pedro 4 está dizendo, expliquez-moi de quoi la souffrance. está explicar o fogo como Dans le sofrimento. ministère, No ministério, les personnes qui sont en moto, o ferro se passar ceux qui brillent, quando sair, ils commencent à se casser. se torna nova, Ils brillent. vai brilhar, Au moment où on va à Kala, il faut être calme. vai ver os ferros, vai ficar. Dieu comme les forgerons, Deus como ferreiro il te faut aussi passer par les faits, par les souffrances. deve te fazer passar no sofrimento que é fogo, Enfin, la gloire qui était cachée en toi se manifeste. para que a glória que foi escondida em ti apareça. Ne sois pas traumatisé. Não pode ficar traumatizado, Parce qu'aujourd'hui, porque hoje le ministère n'avance pas. o ministério não está a andar. Ne sois pas traumatisé. Não pode se traumatizar, Parce qu'aujourd'hui, porque hoje tu marches à pied. está a andar a pé. Ne sois pas traumatisé. Não pode se traumatizar, Parce qu'aujourd'hui, porque hoje tu ne reçois pas les invitations. não está a receber convite. Tu es Você au mains du forgeron. está nas mãos Tu dois do te passer ferreiro. par les faits d'abord. Deus deve te passar no fogo C'est pour te tester. para te Tu testar. es un Zambé Você acredita pour la em gloire Deus au Kili, para a glória do pour mundo la salie. e salvação. La gloire. A glória. Israël Israel ne peut pas não pode arriver à Élie chegar no Elim si premièrement d'abord se primeiramente il ne passe pas não passar par là. no mar. La campagne d'abord, No campamento deles, avant Élie, antes de Elim, beaucoup de 12 sources de encontraram 12 fontes d'água. premièrement d'abord, Primeiramente, avec Canamar. eles passaram no mar. Au Mara, Mara, nous sommes à Naomi. vamos voltar no Mon Noêmia. nom n'est plus Naomi, Noêmia não era mais Noêmia, appelle-moi Mar. me chama La Mara. souffrance. Sofrimento. Après la souffrance, Além de sofrimento, après la souffrance, depois do sofrimento, la gloire apparaît. a glória vai aparecer. Lui-même, Ama chacun il est venu. E ele próprio, quando veio, Ama chacun il est venu. Yehoshua Mashiach. Mashiach, quando ele Quand veio, il est venu, quando ele veio, comme étant le fils, como filho, les pères comme les forgerons, o pai como ferreiro, ce n'est pas moi. não sou eu. Et Isaïe dit ceci. E Isaías está Il dizendo, l'a pris à tuer. Deus se
Deus é como Il nous fait passer par les filles. Ele te faz passar no fogo. Il te prépare. Ele te prepara. En ce cas, on va continuer. Vou terminar aqui, acompanha-me. Saoul, il est le seul onction comme roi. Vai receber a unção do rei. On lui dit, Então lhe dizer, tu iras très loin. você vai ir mais além. Quand on reçoit l'onction, Quando estão a receber a unção, la stagnation tombe. a stagnação. Côté le cerveau, Parar num lugar, et courir. vai cair. Et sur lui, Então dizer, passer à des villes. vai passar as cidades. Première ville, Primeira cidade c'est Bethel. é Cimetek. Bethel. Deuxième ville, Segunda cidade c'est Gibea Elohim. é Gibeá e Lorim. Oui. Mais avant Gibea Elohim, Antes de Gibeá e Olim, Gibea Elohim. Gibeá e Elohim. Tu affronteras Você vai enfrentar une garnison des Philistins. uma cargueção dos filisteus. Oui. Il va E ele vai na Gibea. na Gibeá. Mais il y a un combat. Antes de chegar, Il doit affronter les Philistins. ele deve enfrentar. Le nom Gibea, A palavra Gibeá c'était une ville montagneuse. era uma cidade com muitas montanhas. Oui, montagneuse, oui. Era uma cidade na montanha. Qui appartenait, Que era dos qui appartenait, que appartenait. oui, qui appartenait, Sim, que era que pertencia. oui, na tribu de Juda. Que era dos judeus. Judá. Dans les Écritures, Nas escrituras, la montagne, a montanha c'est la gloire. era a glória. Mas, Saul dans la marche, No andamento do Saul, il ne peut pas arriver là-bas. não pode chegar lá Si premièrement d'abord, se primeiramente affronter les Philistins. não enfrentar os filisteus. Dans le ministère, No ministério, il n'y a pas la gloire não há glória sans passer par les épreuves, sem passar nas sans passer par les problèmes, sem passar nos sans passer problemas, par les combats. sem passar no combate. Dieu comme les forgerons, Deus como ferreiro ils veulent passer par les filles. vai te passar no fogo. Montre un mot, Aquele fogo et pour moi, não vai virar para te mais pour matar, éprouver. mas para te provar. Et pourquoi? Sabe por quê? Vous allez. Você é... Moi, j'ai dit, moi, c'est mon amour, toi. Là-bas, on est. Sabe aquele Moi, je suis là, dans cette île. sacerdente? C'était cicatrice. Mas o árvore não estava queimado. C'est d'abord. E é esse árvore. C'est Israël aussi. E é Israel também. C'est-à-dire, Quer dizer, la souffrance d'Israël o sofrimento de Israel ne peut rien contre lui. não pode contra Il ele. veut que l'on a été. Não pode lhe vencer. Jésus, comme nous sommes ardents, Jesus como les souffrances de semences, Deus ardente il veut que l'on a été. não pode lhe vencer. Il veut bien avoir mon avion. Você também na sua Les vida. souffrances de semences, Sofrimento desse mundo quelle que soit la crise économique, pode ser qualquer tipo de crise de que l'on a eu. nunca vai te Parce vencer. que nous ne dépendons pas Porque nós não dependemos de l'économie des semences, dessa economia do mundo, mais de l'économie terrestre. mas dependemos da economia do céu. La brève année, Prova, né? la terre Covid, No tempo da Covid, Tolia, comemos, Tolada, vestimos, Tolia, comemos, Tolada, vestimos, Tolada. bebemos. Eu comprei arca na minha casa no tempo de Covid. Sim. Mais il faut d'abord accepter. Deve primeiro Passer par les forgerons, frère. passar nas mãos do ferreiro. Pour arriver à Gibea, Para chegar no il a Gibeá, affronté les batailles. deve enfrentar o combate. Le ministère O ministério est comme un livre. é tipo livro. Dans un livre, Dentro de livro, nous avons les préfaces. temos o princípio, Préface. prefácio, Merci quoi? Merci beaucoup. L'introduction. temos evolução, Introduction. introdução, Premier chapitre. primeiro capítulo, Deuxième chapitre. segundo capítulo, Conclusion. conclusão, Bibliographie. Bibliographie. e a bibliografia, Et biographie de l'auteur. depois a biografia também do autor. Si tu vérifies, Se verificar le contenu, o que contém, au contigo o conteúdo, du premier chapitre o que está no primeiro est capítulo différent é diferente du second chapitre. no segundo capítulo. C'est écrit le second chapitre. O segundo capítulo Oui, c'est le second
chapitre de ton ministère. Pode ser você ainda está no primeiro capítulo do seu ministério. Tu peux te décourager, pourquoi? Por que você está se enfraquecendo? Por que você está correndo? que Como falou o apóstolo. Você vai seguir o caminho do Balaam. C'est que moi j'appelle en théologie la simonie. O que eu chamo na teologia a simonia. Oui, la simonie, la simonie. A simonia. Oh, Simon, un bon papier, à te que les É isso que o Simão veio com Pedro, me vende só o poder de Deus. Não pode me vender esse poder. Aujourd'hui, Hoje, il y a des gens qui achètent. a pessoa que estão a comprar. Onça de comprar. A profecia de comprar. É a simonia. Sim, é isso aí de Balaam. As pessoas de comprar. Oui. Sim. No cemitério. Aonde? No cemitério. A pessoa vai saber estar morto. Não sabe disso. Não sabe disso. As pessoas de comprar. La simonie. A simonia. Pourquoi les gens sont pressés? Por que as pessoas são pressadas? Ils sont en train de mettre du forgeron. Tem que passar nas mãos de Deus. Laisse Dieu te préparer. Deixa Deus te preparar. Au temps convenable. Tempo conveniente. Lui-même, il va te larguer de l'échelle de bataille. Vai te largar. Não te conhecer sem fazer esforço. Vai receber os convites sem fazer esforço. Hoje, está se queimar, pedir. Quero vir bater, não vai bater aqui. Un ministre qui se respecte. Ministro que tem respeito dele próprio C'est comme matéria. nunca vai pedir pregação. Moi, j'ai maintenant 30 ans de ministère. 30 ans. Eu tenho 30 anos de ministério. J'ai été consacré le 29 octobre 1995. Fui consacrado em Le 29 octobre no dia 20 de outubro 1995. de 1995. La sécurité était un peu. Eu não pedi, nunca pedi. Université Munene. Nessa cidade tem grande universidade. Ça va passer rebelle. Eu faço estudar muitos pastores. Agora nós somos professor na Assembleia de Jesus. Sou também pastor. Professor, na Assembleia de Deus. Professor. Na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. Essa é a matéria. Nunca pedi pregação. Je finis par ici. La vie est faite des chapitres. A vida é feita com os capítulos. Parce que le ministère Porque ministério est comme l'arche de Noé. é como a arca de Noé. L'arche de Noé A arca de Noé commence la marche dans la terre, começa a andar primeiro na terra, mais la finalité de l'arche finalidade de arca n'est pas dans la terre. não é na terra. Même que sont des tempêtes, il y a mais. Pode ser qualquer Quel que tempestade. soit le parfum, il y a un bon mais. Pode ser tempestade. Le qualité agité. Nunca vai Le problème de parar. notre ministère ne t'empêchera pas Nunca vai te impedir d'atteindre la hauteur. atingir a altura. Arche. Arca Et jusqu'à la montagne d'Ararat. vai parar na montanha de Ararat. Ararat en hébreu Ararat em hebreu veut dire quer dizer la malédiction est écroulée. a maledição caiu. Dans ton ministère, No teu ministério, un jour, dia on passe o sofrimento de courir. vai cair. Dans le ministère, No seu ministério, un jour, dia pour le là, chorar. et courir. Vai Que cair. Dieu bénisse. Que Deus abençoe. Si on peut prier. Podemos orar? Tout ça, parce que pas ensemble. Vamos orar a Deus. Dieu que ensemble encore la forgeron. Vamos falar a Deus como ferreiro A gagner mission d'abord. para nos preparar. A préparer mission d'abord. Para nos preparar primeiro. Parce que nous avons préparé mission.